Oi pessoal, bom dia. Eu tinha falado de conversar com vocês sobre a discussão da segunda onda. Isso aí é uma questão que está muito discutida agora, né? Mas antes disso eu queria só responder algumas perguntas, alguns comentários que foram feitos. Eu até anotei algumas coisas aqui para poder conversar com vocês. O primeiro deles fala se eu sou a favor ou não da Coronavac, aquela vacina de São Paulo, que está sendo lá conduzida lá pelo governo de São Paulo. E aí eu vou repetir o que eu falei 2 dias atrás. Eu não sou contra ou a favor de qualquer vacina. O que eu tenho que ver é se ela funciona ou não. E se ela funcionar, eu vou recomendar. Inclusive, quando perguntaram da minha família, a minha família vai ser a primeira a usar a vacina. O que eu vou ter que checar? Se ela funciona, o quanto ela funciona, como ela funciona, se ela não tem qualquer efeito colateral importante, algum efeito adverso, e qual vai ser a disponibilidade disso. E eu vou ter que também ter certeza que os dados são confiáveis. Se eu juntar essas 3 coisas, a vacina, ela imuniza, ela tem um grau de imunidade que eu considero adequado, ela não tem efeito colateral adverso importante e frequente, e ela foi revista por um comitê independente, técnico, se eu preencher esses critérios, eu vou usar, a minha família vai usar, todo mundo vai usar. Então a gente vai ser o primeiro a usar sim, sem qualquer problema, né? Então isso é em relação à vacina. O segundo ponto que perguntaram foi sobre recontaminação, né? Poder ter a doença de novo. Existem relatos no mundo hoje de pessoas que pegaram a doença de novo. Só para vocês terem uma ideia, 12 de outubro foi publicado um artigo numa revista que é o The Lancet, de doenças infecciosas, e naquele período, eles levantaram até 9 de setembro, eles relataram 5 casos confirmados. Né? Hoje a gente está com 54 milhões de pessoas, não é 9 de setembro, a gente está falando de hoje, de ontem, até ontem, mas é um número muito pequeno. Então, provavelmente, a chance disso acontecer é muito pequena. Mas como tudo em relação à Covid, a gente tem que esperar para ver como isso vai evoluir. A gente não sabe. Uma das preocupações em relação, eu comentei, em relação àqueles animais que foram, os visons que foram mortos lá na Dinamarca, é o medo de você ter alguma mutação. Desses 5, 4 tiveram casos mais leves, um teve quadro mais grave, aparentemente o vírus tinha uma mutação um pouco maior. Então tudo vai depender também de como o vírus evolui, como o nosso sistema imune vai trabalhar. Mas nesse momento a preocupação existe, mas os casos são muito poucos comparados com o volume de pessoas que têm a doença, né? Então isso é uma coisa. A terceira coisa, um comentário que fizeram em que eu repetir o que pode estar sendo falado pela mídia, publicado em jornal. Eu quero deixar bem claro que tudo que eu falo aqui é baseado em pesquisa pessoal que é extensa. Eu pesquiso todo dia, eu leio o dia todo, eu leio todo dia, muito. Então, o que eu faço? Eu vou em banco de dados nacionais e internacionais, então eu estou falando do banco de dados da Hopkins, estou falando da Organização Mundial de Saúde, estou falando do Banco Mundial, da OECD. No Brasil a gente tem a Fiocruz, o CONAS, a gente tem o Ministério da Saúde, DataSUS, IBGE, alguns sites de transparência. Eu leio os principais jornais de medicina do mundo, pelo menos os 5 principais eu leio. Eu vou em sites estrangeiros e brasileiros que têm atualização em saúde, um deles eu assino, inclusive. Vou em site de pesquisador e participo de alguns grupos de pesquisa. Eu junto isso tudo, isso eu faço todo dia, uma grande parte do meu dia é dedicada a isso. E a partir da conclusão que eu chego em cima dessas pesquisas, de tudo que eu faço, é que eu venho falar para vocês. Então, eu não saio repetindo o que os outros falam ou o que os outros publicam. Isso tem que ficar muito claro, né? Um outro ponto importante aqui nesse ponto, até comentando sobre isso, além de eu ler sobre saúde, eu tenho que ler sobre educação, eu tenho que ler sobre economia, eu tenho que ler sobre política, porque a saúde está dentro desse contexto maior. Então, eu sou obrigado a ler e saber o que está acontecendo em todas essas áreas. Então, tudo que eu falo aqui também sempre vai eu tendo avaliado esses outros pontos, né? Então, agora a gente vai partir para aquela conversa que a gente tinha tido, que é da segunda onda. Nesses últimos dias saíram comentários falando sobre capitais brasileiras, onde o nível de casos vem aumentando, internações. Então, a gente realmente tem que tomar cuidado. Essa segunda onda, ela é possível. É uma coisa que a gente tem certeza que está acontecendo? Não. Mas a gente tem que se acompanhar e tem que se proteger, porque isso pode acontecer.
Não quer dizer que vai. E aí a gente tem os exemplos, aí eu trouxe os números para vocês da Europa e dos Estados Unidos, tá? Então, uma coisa importante no Brasil, que a gente hoje não tem ainda uma preparação para uma segunda onda. Então, teve uma pergunta que foi feita se eu era a favor do lockdown ou não. No início, você ter uma postura mais radical era importante, porque faltava EPI, faltava respirador, tinha que arrumar os hospitais, tinha que arrumar a infraestrutura. Mas desde que eu entrei no Ministério, quando eu coloquei, até na proposta que eu fazia lá, era que a gente fizesse uma coisa mais seletiva, voltada para testagem, isolamento, rastreamento, quarentena, mas isso precisa de um suporte enorme também dos governos, porque isso não vai acontecer sem que a gente tenha toda uma estrutura adequada para isso acontecer. Então, a minha posição hoje, mais do que nunca, é de fazer uma abordagem mais seletiva. Agora, qual é o problema que a gente tem? O Brasil ele não performou bem na Covid, não está performando bem. O Brasil é o 6º país em mortalidade por milhão no mundo. Ele é o 24º em caso, isso em relação aos dados de ontem, até ontem, mas é o 99º em teste. E ele inclui aí o PCR, teste de anticorpo. Então a nossa capacidade de, provavelmente, de trabalhar programas que se baseiam em testagem ainda são muito pequenos. Então, isso é um desafio enorme que a gente vai ter. A gente, ao longo desses meses todos, não conseguiu se preparar para uma segunda onda. A gente provavelmente, se isso acontecer, a gente vai ter dificuldade de novo. Por isso que a melhor coisa é não ter a doença. E aí a gente reforça todos os dados, todas as conversas sobre proteção, que é o distanciamento, que é a máscara, que é lavar a mão, que é procurar fazer atividade em lugar mais aberto, para tentar proteger um pouco mais. E aí eu vou colocar um pouco para vocês do que está acontecendo, eu anotei os números aqui, do que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, para vocês verem que a gente realmente tem que tomar cuidado. Na Espanha, que foi um dos piores lugares, o número de casos em 21 de março, que foi a primeira onda, foi de 8.991. Em 27 de outubro, esse número foi 19.396. A segunda onda foi bem maior. Ontem já foram 14.700 casos, mais ou menos. Então a gente está vendo uma descida, o comportamento na Espanha da segunda onda parece com a primeira, diferente do Brasil, mas isso está acontecendo. Quando você vai na mortalidade, a mortalidade na Espanha, em 3 de abril, foi de 866 por dia, na média móvel de 7 dias, que foi o máximo. Em 27 de julho, isso foi de uma pessoa morrendo por dia. Ontem, isso foram 276 mortes, na média móvel. Então isso saiu de 866 para 1 e foi para 276. Não é igual à primeira, mas é uma situação complicada. Na França aconteceu a mesma coisa. Os Estados Unidos, que estão numa terceira onda, só para vocês terem ideia, o número de casos, felizmente a mortalidade não está acompanhando o número de casos como aconteceu ontem, a mortalidade é bem menor, mas nos Estados Unidos o número de casos na primeira onda deles foi 37.700 num dia. Na segunda bateu 69.900, 70 mil praticamente. E ontem, a média móvel de ontem foi de 142.900, quase 143 mil, um número enorme. E na mortalidade a gente teve 2.256 em abril, 1.181 em começo de agosto e ontem bateu 1.107. Então, se a doença realmente evoluir, como aconteceu na Espanha e nos Estados Unidos, e o nosso comportamento até hoje parece muito com o deles, o risco existe e a gente tem que se cuidar. Então, a resposta em relação à segunda onda tem que se preocupar. Não sei se ela vai acontecer, mas as pessoas têm que continuar tomando cuidado, porque se ela acontecer, eu não sei o quanto a gente vai estar preparado para responder a isso, o quanto a gente vai estar preparado para retomar as estruturas, a voltar a tratar, e o quanto a gente pode ter também uma mortalidade bem mais elevada em relação a esse controle que a gente está tendo hoje, quando o Brasil tem um nível de morte diária caindo, embora no último dia a gente tenha aumentado um pouco para um pouquinho mais de 400, mas a gente teve aquele problema lá no Ministério, onde você teve o hacker que atrapalhou toda a coleta de dados na última semana, esses números ficaram mais confusos. Mas a minha recomendação para vocês é cuidado, se cuidem, porque o risco existe, o mundo está mostrando isso para a gente e principalmente o cuidado com as pessoas mais velhas, o cuidado com as pessoas que têm comorbidade, porque o contato entre o jovem e o mais velho é um fator de risco, isso foi mostrado num trabalho sueco. Então, se cuidar, proteger aqueles que estão perto
e acompanhar a evolução das notícias, porque a minha proposta aqui com vocês é sempre que tiver alguma coisa importante, é colocar para vocês a informação, e eu espero realmente ser sempre trazer para vocês um dado confiável, que vocês possam trabalhar sabendo que isso é o que está acontecendo, é a verdade do momento, para que eu possa ajudar cada um a decidir como conduzir no dia a dia, tá bom? Um bom dia para todos.